Olá amigos, vamos continuar hoje o capítulo 11 do profeta Daniel. Estamos quase a finalizar, só teremos mais um vídeo e acabamos este estudo. Para já, ficamos no último dia na profanação do santuário. Todas estas sequências terminam na profanação do santuário, tanto o pequeno chifre grego como o pequeno chifre romano. Tudo é símbolo dessa profanação que ocorrerá no final dos tempos, e já vamos ver depois no final destes slides um texto do Novo Testamento sobre isso. Então, continuando, versículo 32 do capítulo 11. Os que transgridem a aliança, ele os perverterá com as suas lisonjas, mas o povo dos que conhecem o seu Deus agirá com firmeza. Os homens esclarecidos dentre o povo darão a compreensão a muitos, mas serão prostrados pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pela pilhagem durante longos dias. Ao serem oprimidos, pequeno será o auxílio que de facto receberão. Muitos, porém, pretenderão associar-se a eles por intrigas. Como eu já tenho dito, todo este capítulo 11 está a fazer referência a factos que aconteceram. Aqui poderá ser referência aos Macabeus, numa fase ali antes daqueles séculos, logo antes da vinda do Messias. Este livro de Macabeus está nas Bíblias católicas, no cânon católico. A Bíblia de Jerusalém que eu uso tem este livro de Macabeus, primeira e segunda de Macabeus, são livros longos e contam todas aquelas guerras destes Macabeus, desta família, que lutava já naquela fase, antes da vinda de Jesus, pela independência do território. Avançando. Versículo 35. Entre estes homens esclarecidos, alguns serão prostrados a fim de que entre eles haja os que sejam acrisolados, purificados e alvejados até o tempo do fim, porque o tempo marcado ainda está por vir. O rei agirá a seu bel prazer, exaltando-se e engrandecendo-se acima de todos os deuses. Ele proferirá coisas inauditas contra o Deus dos deuses e, no entanto, prosperará até que a cólera chegue a seu cúmulo, porque o que está decretado se cumprirá, sem consideração para com os deuses de seus pais, sem consideração para com o favorito das mulheres ou para com qualquer outro deus. É assim mesmo que ele exaltará acima de tudo. Mas cultuará em seu lugar o Deus das fortalezas. Cultuará com ouro e prata, pedras preciosas e joias, um Deus que seus pais não conheceram. Estes textos aqui já estão com uma descrição deste reinado do pequeno chifre e, repito, mais uma vez, todo o livro de Daniel são impérios repetidos que se sucedem, mas sempre a simbolizar este pequeno chifre que virá no final dos tempos numa abrangência maior de todo o mundo, como depois fala lá o livro do Apocalipse, e também é referido nas cartas de Paulo. O próprio Jesus, Mateus 24, também faz referência. Tudo depois se completa, como se fosse um puzzle que nos faz perceber de uma maneira mais clara tudo isto que vai acontecer. Portanto, aqueles factos ocorreram repetidamente, vários pequenos chifres, mas sempre a apontar para o tempo do fim. Isso é validado pelo próprio Jesus em Mateus 24 e depois por Paulo. Continuando. Como defensores das fortalezas, tomará o povo desse Deus estrangeiro e dará grandes honras àqueles que ele reconhecer, conferindo-lhes autoridade sobre a multidão e concedendo-lhes a terra em arrendamento. No fim do tempo, entrará em luta com ele o rei do sul, contra o qual o rei do norte se levantará com seus carros de guerra, seus cavaleiros e seus numerosos navios. Ele entrará em suas terras e, transbordando-as, atravessará. Portanto, aqui há uma fase no tempo do fim onde existem diversas guerras, e estamos aqui, ilustrei o tal pequeno chifre que se levanta. Isto, tanto em Daniel como em Apocalipse, é repetido
Aqui está uma ilustração então desse grande líder que se levantará. E penetrará no país do esplendor, onde muitos cairão. Estes, porém, hão de escapar de suas mãos, Edom, Moabe e os sobreviventes dos filhos de Amon. Ele continuará a estender a mão sobre outras terras, e a terra do Egito não lhe escapará. Ele se tornará dono dos tesouros de ouro e prata e de todas as preciosidades do Egito, e os líbios e cuxitas por-se-ão a seus pés. Lá está. O Médio Oriente, especificamente a Israel, será palco das guerras do tempo do fim. Tudo vai centrar-se ali. E Deus está a revelar a Daniel que o seu povo teria este papel ali, naquele tempo do fim. Mais a terra de Israel do que propriamente o povo em si, porque neste tempo do fim não vão estar lá só pessoas deste povo de Israel. Há uma mistura de povos lá. Continuando. Mas virão perturbá-lo notícias provindas do Oriente e do Norte. Ele partirá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará as tendas do seu palácio entre os mares e a montanha do santo esplendor, mais uma vez a referir-se ao monte do templo, e chegará a seu termo sem que ninguém lhe venha em auxílio. Portanto, este é o último versículo desta parte do capítulo 11, e então, resumindo, este capítulo, como os outros, apontam para o tempo do fim. Nós ficamos naquele versículo que eu li que eu mostrei no início da apresentação, que falava da abolição do sacrifício perpétuo e da profanação do templo, e depois estes textos que eu estive a ler têm aqui referências à transgressão da aliança. Este líder que se engrandece acima de todos os deuses, profere coisas extraordinárias, profere blasfémias contra Deus, exalta-se acima de tudo como se ele fosse de Deus e arma as suas tendas entre os mares e a montanha do santo esplendor. Portanto, tudo ocorre ali, aquela terra de Israel no tempo do fim. Depois deste grande líder se levantar, não quer dizer que este grande líder se levante lá, porque até o que parece ser é que não é lá e depois desloca-se para aquele lugar. Nós já vimos anteriormente que mais parece que é da Europa e do Império Romano restaurados. Voltando aqui ao nosso slide que nos tem acompanhado desde o princípio, na estátua de Nabucodonosor, depois a parábola dos animais, depois os outros 2 animais e os 10 reinos no tempo do fim, que são os 10 dedos da estátua, e o pequeno chifre que surge depois, o grego, o romano e aquele que nos aponta para o tempo do fim. Portanto, esta imagem é ilustrativa de todo o livro de Daniel. O livro de Daniel tem factos reais, fala de impérios que existiram, mas sempre na linha deste espírito da Babilónia. Este espírito da Babilónia começa com Nimrod, mas propaga-se até lá, e Apocalipse é falado do espírito da Babilónia, a grande prostituta. É a falsa religião que se corrompeu, que parece que é a igreja, mas não é. É das trevas e é a grande prostituta que está sobre as muitas águas lá em Apocalipse. Portanto, fala de factos reais, de impérios que ocorreram na história, mas sempre a apontar para o fim, para este último império que se vai levantar. E eu queria-vos deixar agora um texto que é paralelo a todos estes que nós vimos aqui, que eu li, sobre a perseguição. Este versículo fala da perseguição que virá daqueles que são de Deus, do povo de Deus, mas depois temos aqui todas este líder profere blasfémias, ele exalta-se. Vamos ver um texto no Novo Testamento em que o apóstolo Paulo faz referência a este tempo que é anunciado aqui por Daniel. Eu vou voltar aqui a este texto. 2 de Tessalonicenses 2, 1 a 7. Vão ver as semelhanças, como é interessante. Vamos ler. Portanto, do versículo 1 ao 7. Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, Jesus disse que iria voltar,
Quando há profecias ao longo de todo o Velho Testamento sobre a vinda do Messias, fala da grande vinda do Messias como um rei, como um juiz, e uma vinda subtil em Isaías 53, como um servo, como o cordeiro que tira o pecado do mundo, que só é revelado depois no Novo Testamento. Mas a vinda de Jesus como juiz no final dos tempos é profetizada em toda a Bíblia. E aqui Paulo, neste texto, também fala da vinda de Jesus. Como é que vai ser quando ele voltar? Porque ele diz que vai voltar. Ele, quando subiu, e está lá relatado no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, assim como o vistes ir, dizem os anjos, ele voltará. Portanto, ele voltará em Zacarias, no profeta Zacarias, em muitos textos há uma promessa da vinda, mas não aquele Jesus que andava amigo dos pescadores, agora virá como rei, e como senhor e como juiz. Então, vamos ver o que é que Paulo diz. Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito e não vos perturbeis nem por palavra profética, nem por carta que se diga vir de nós, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Não os deixeis enganar de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia e aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo o que se chama Deus. Cá está aquilo que estava ali o Daniel a falar. Ou recebe culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus e querendo passar por Deus. Não vos lembrais de que vos dizia isto quando estava convosco? Agora também sabeis o que é que ainda o retém, para aparecer só a seu tempo. Pois o mistério de impiedade já está agindo, só é necessário que seja afastado aquele que o retém. Portanto, isto é a versão da Bíblia de Jerusalém, eu quis colocar exatamente como está lá, e agora vamos aqui meditar um bocadinho. Na cristandade há várias correntes sobre a vinda do Senhor Jesus, e relacionam, e todos aqueles que estudam sabem que há os pré-tribulacionistas, todos sabem que existe uma grande tribulação, um reino milenar, depois não há acordo, é quando é que é cada uma dessas coisas e a definição de cada uma dessas fases. Nós estamos aqui a ler, abstraindo-nos dessas teorias, estamos a ler o texto e deixamos que o texto nos fale e nos ensine. Quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, está a falar dessa vinda do Jesus glorioso que prometeu vir julgar todas as coisas e instaurar o seu reino físico na terra. Quanto a essa vinda e à nossa reunião com Ele, fala do mesmo evento, a nossa reunião com Ele. Não há várias reuniões com Ele, há a vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então, Paulo diz para não ficarmos perturbados a pensar que é já hoje, que é já amanhã, que é a qualquer momento. E ele estava ainda naquele primeiro século a exortar as pessoas desta igreja de Salónica sobre isto. Mas ele avisa, atenção, que não há nenhuma palavra profética que venha, ou uma carta a dizer que fui eu que disse, que possa contradizer aquilo que o próprio Senhor já disse. Porque ele diz, já vamos ler aqui o que ele diz que não vos desvieis, não vos lembrais de que vos dizia isto quando estava connosco. Portanto, o Paulo está a alertar. Lembram-se do que Jesus disse quando ele estava cá ainda na terra? Em Mateus 24, Jesus falou disto. E continuando então, a teoria de que vai haver uma coisa, uma espécie que chamam um arrebatamento secreto, esta reunião com ele a qualquer momento e que nós vamos ser tirados daqui assim, a origem disso foi uma revelação pessoal que uma senhora teve e depois houve um teólogo qualquer importante, que eu agora não decorei o nome nem dela nem dele, que depois implementou isto nas teologias e conseguiu que esta ideia ficasse disseminada. E depois houve filmes americanos que popularizaram esta ideia. Mas os textos bíblicos não falam de um levar secreto e de um Jesus vindo secreto. Isso não existe em nenhum lugar na Bíblia. Nós podemos tirar textos do seu contexto e inventar que aquilo é quando nós queremos. Por exemplo, fazem isso
com 1 Coríntios 15. Mas então vamos cingir-nos aqui ao livro, a este texto, e partimos desta base. Não há palavra profética fora da Escritura que vá trazer uma outra vinda de Jesus, um outro evangelho ou uma outra ideia. Qualquer coisa que surja tem que ter respaldo bíblico também. Então, como se o dia do Senhor já estivesse próximo, não vos deixeis enganar, não nos deixemos enganar. Isto está sempre o engano nestes últimos dias, então o engano é uma coisa espantosa. De modo algum, por pessoa alguma, mesmo que seja um líder muito famoso, uma pessoa com imensos seguidores, não nos deixemos enganar, porque deve vir primeiro a apostasia. É isto que Paulo está a dizer. Atenção, não vos deixeis enganar. O Senhor Jesus virá realmente, Ele vai executar juízo sobre a terra e também a ira de Deus sobre o mal, mas é preciso que venha primeiro a apostasia, porque só se vai manifestar o julgamento de Deus depois da apostasia chegar ao seu auge. E aparecer o homem ímpio, o filho da perdição, o adversário que se levanta contra tudo o que se chama Deus. Portanto, isto é uma reprodução na mesma ideia que Daniel estava também a falar. Ou recebe um culto, chegando a sentar-se pessoalmente no templo de Deus. Aqui clarifica muito o que é essa abominação desoladora. Paulo interpreta-nos essa abominação da desolação no lugar santo. Aqui Paulo diz que este pequeno chifre, este homem ímpio, filho da perdição, se vai sentar no templo de Deus. Ora, aqui parece-nos que será mesmo um templo real lá naquele lugar em Jerusalém. Porque o templo de Deus ou é o templo de Jerusalém, ou então está a referir a igreja, o templo da igreja, mas a igreja é santa. E quem está na verdadeira igreja é o Espírito de Deus, sempre e nunca vai sair da verdadeira igreja. Em todo este período da apostasia, o Espírito de Deus continua a manifestar-se na igreja. E não há profecia externa à Escritura que possa dizer o contrário, a não ser o espírito de engano que já está neste mundo. Então ele vai querer-se passar por Deus. Não vos lembrais que vos dizia isto quando estava convosco. Referência a Mateus 24. Agora também sabeis o que é que ainda o retém para aparecer só a seu tempo. Então, pois o mistério da impiedade já está agindo, só é necessário que seja afastado aquele que ainda o retém. Este seja afastado aquele, não está no original. Eu vou-vos depois passar aqui um vídeo que eu fiz muito antigo, onde eu explicava só esta parte do que o detém. Mas aqui está a falar do Kairos de Deus. Aquilo que retém este apogeu do mal sobre a terra é Deus. Deus está à frente e não vai deixar que Satanás ascenda ao seu poder final até que chegue aquele tempo. Eles têm tentado. Todos estes impérios do livro de Daniel foram tentativas de Satanás tomar o poder neste mundo. Mas não conseguiram, porque há um tempo que Deus determinou sobre a terra e esse tempo vai ser cumprido. Jesus veio no Kairos de Deus e o tal governador mundial só vai ascender no Kairos de Deus e Yeshua vai regressar no Kairos de Deus. O que o detém são os Moedim do Senhor, o Kairos de Deus. Aquelas Moedim foram dadas, as festas de Yahweh foram dadas para sinais dos tempos e será tudo cumprido cabalmente. Deus deu estes sinais para que nós soubéssemos, ainda que não saibamos o dia e a hora, sabemos os moedim, os sinais dos tempos. Os ingleses dizem seasons. Então, eu vou terminar aqui com este resumo. Ninguém vos engane. Voltemos àquilo que está na Escritura. Não sigamos as pessoas, os famosos, nem as profecias, nem as visões que vão contrárias àquilo que o profeta Daniel, que Yeshua, que o apóstolo Paulo nos dizem. Apocalipse, também Apocalipse 20.
Ninguém vos engane. A apostasia vai preceder a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém vos engane que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele não será antes da apostasia. Não ouçam as profecias. Não se deixem enganar. Porquê é que isto é tão importante? Porque temos que estar preparados. A primeira igreja foi perseguida e a última igreja vai ser perseguida, e ainda assim o poder de Deus vai se manifestar, o Espírito de Deus está em nós e acontecerão muitas outras coisas. Estava lá, depois vamos ver agora no capítulo 12, não quero estar a ler o capítulo 12 agora, mas no próximo capítulo vamos ver então culminar que esta fusão do final das profecias de Daniel com o tempo do fim. Eu vou terminar agora, deixo só aqui uma novidade. Este último livro que ainda não partilhei, que acabei de fazer upload também para a plataforma e para o site, e já está disponível, tem a ver com esta revelação da noiva. Quem é a noiva? A noiva do Cordeiro que se prepara para a vinda. Maranata, ó vem Senhor Jesus, esta vinda que nós esperamos. Quem era ao longo de todas as escrituras a esposa de Deus e quem é esta noiva que se prepara para a vinda do Senhor. Então vamos terminar aqui. Podem ter tudo gratuitamente no site e na Amazon a preço de custo os livros físicos. Até ao próximo vídeo, continuem a ler e leiam o Novo Testamento, as palavras de Jesus. Até breve!